Tá programado ali para um segmento normal, os 20 pontos que eu programei aquela hora. Se ela tiver ligada, ó, partida rápida ela fala, tá vendo? Se esse desenho aqui tiver ligado, você pega e desliga, porque acaba sendo perigoso. Por que que é perigoso? Tá ligado ali, vou dar só um toque no pedal, você vai ver o que vai acontecer. Ó. Ela acelerou até no máximo sozinha e costurou sozinha até finalizar. Por que que é perigoso? Se enroscar o dedo ou ter que parar a máquina por algum motivo, ela não para. Ela só vai parar depois que ela fizer os 20 pontos e ainda faz o arremate. Então, se ela der um ponto em cima do dedo, ela vai dar os 20 e ainda vai arrematar. Então, por isso que é perigoso. Pode sempre deixar desligado. Porque mesmo estando programado, para os 20 pontos, está programado do mesmo jeito. Ó, acelerei. Aqui eu tenho o controle da máquina. Precisei parar, parou. Continuo, sem contar também que eu tenho o controle da velocidade. E lá ela acelera até no último sozinho. Depois, que a hora que chegar nos 20, que ela vai finalizar sozinha, tá vendo? Entendi. Então, mesmo estando na programação, aqui eu tenho o controle. Lá eu não tenho o controle dela. Então, pode sempre deixar desligado se ela estiver ligada por algum motivo ali na costura programada. Porém, na costura livre não precisa ter esse risco, né? Porque, ó, ela não funciona aqui, a gente já tem que ter o domínio da máquina mesmo. É você que controla. Então, ela nem liga, nem funciona. Aqui, primeira função desse botão é uma que nunca vai usar também, que é do corte. Se eu aperto aqui, ela desliga o corte de linha, daí a hora que eu chego no final, o piso para trás, ela não corta. Tem que puxar e cortar com a tesoura. E essa não faz nem sentido, senão teria comprado uma máquina mais barata. Eu ia falar, pode ligar. O importante dela é o corte, né? Que dá mais agilidade ali, então esse você nunca vai usar. Essa outra função aqui, ó, tá ligada lá no painel também, tá vendo? Esse é um embutidor de fio. Esse embutidor de fio é o que puxa esse pedaço de fio aqui lá para baixo. Tá vendo? Então aqui, ó, ele não vai ficar esse pedacinho, ele vai puxar lá para baixo e ficar limpo em cima. Aí agora eu vou desligar ele e ele vai ficar esse pedacinho para cima. Aperto e seguro, que é a segunda função. Esse pedacinho daí vai ficar. A princípio, você deixar ele ligado, ele fica bonitinho assim, né? Fica limpo em cima. Só que daí lá embaixo ela dá uma diferença, ó. Entendi. Ele vai ficar emboladinho. Não é que embolou, né? Que ela puxou o fio de cima e colocou embaixo mesmo. Ele sempre vai dar essa emboladinha. E o outro, com você deixando ele pra cima, ele vai ficar um pouquinho mais limpo. Vai ficar tipo o arremate final ali assim, ó. Então depende do que você for costurar. Às vezes as pessoas me perguntam, mas e daí, eu deixo ligado ou desligado? Depende. Se as duas costuras for ficar à mostra, às vezes é interessante você deixar ele desligado. Depois você só vem e corta com a tesoura, ela vai ficar bonitinha tanto em cima como embaixo. Mas se for um forro, uma dobra, for ficar meio escondidinho assim, pode deixar embutido que não tem que estar cortando arremate depois. Tá pronto, né? Só ficou ali Isso, é só o embutido. Isso, só o ponto. O arremate ele vai ficar do mesmo jeito. Só que daí ele embola ou não embola por causa do fio que ele puxa para baixo. Entendi. Às vezes vai costurar também moletom. O moletom, às vezes, ele some, né? Desaparece ali dentro do moletom. Dá para deixar ele desligado também. Ele ligado, né? Que daí ele vai embutir. Como não fica à mostra ali, também não tem Acho que só numa costura assim, tecido mais delicado. Isso, mais fininho. Uma coisa que for ficar mais à mostra ali. Às vezes é interessante você deixar ele desligado. Entendi. Beleza? Vou deixar ligado aqui a princípio. Depois você vê que estiver embolando demais, ficando feio embaixo. É só apertar ali e desligar ele. Isso, isso aqui. Aperta e segura. Beleza? Aí aqui, ó, essas outras funções. Essa primeira é aquela costura decorativa que ela faz, que é bem legal também dessa máquina aqui. Sim. Se for fazer barrinha de camisa, até de jeans mesmo com fio de pesponto, fica a coisa mais linda do mundo. Ela mudou aqui, tá vendo? Ó? Esse tamanho de ponto, como ele é um decorativo, é um tamanho de ponto padrão. Então, cada decorativo tem seu próprio ponto. Entendi. Aí aqui, no tamanho do ponto, ela mudou, tá escrito N1, tá vendo? E daí aqui eu consigo trocar qual tipo de decorativo que eu quero. O primeiro vai ser um tipo de decorativo. Ela faz como se fosse vários retrocessozinhos. Olha como fica lindo, tá vendo? Vou fazer aqueles quadradinhos de camisa também, fica bem legal. Ali ao redor do lugar de pregar o botão. Embaixo ela fica tipo um pespontinho. É muito lindo. Aí o segundo, ó. Vamos ver o segundo. O segundo já é outro tipo de decorativo. É decorativo também, mas é diferente, ó. Olha lá, ela já dá um espacinho entre um decorativo e outro. Tá vendo? Olha lá. Eu acho mais bonitinho esse primeiro, que dá só um ponto entre um decorativo e outro. Mas tem vários, ó. O terceiro já vai ser diferente. Ó. O tamanho do ponto ali já é diferente do outro. Do 2, né? E assim vai. São 9 tipos de decorativo diferentes daí que você tem. Daí eu só vou naquele maisinho. Só o mais e o menos aqui, como se você fosse aumentar ou diminuir o tamanho do ponto. Aí vai que daí você aí você só troca e escolhe qual decorativo você quer. Que bonitinho. Beleza? Ela não tem retrocesso porque o próprio decorativo já é como se fosse um retrocesso. Não é necessário daí. Não é necessário.
Beleza? Beleza. Apertou aqui e voltou para a costura livre. Ela volta a costurar ali. Pra eu ir pro decorativo, eu aperto aqui Esse e pet. escolho aqui. E escolhe aqui. Tá. Aham, bem simples, já entra direto. Uhum. Esse outro botão aqui também é um que você não vai usar, que ele é a mesma função do M. Então, você apertou aqui, ela entra direto para a costura programada, tá vendo? Tá. Tá a mesma programação ali que eu deixei. Então, Uhum. você entra ou por aqui ou pelo M também, é a mesma função. Costura livre. Não tem diferença. Tá. Esse botão também. É só um botão a mais. Uhum. Aqui daí, Ligar de costuras de reforço. ela fala costura de reforço de padrão, só que é muito esquisito você usar esse aqui, que ela só faz isso, ó. Ela dá esse retrocesso esquisito aqui, ó, no início e no final. Um processo diferente. Isso, é como se fosse um retrocesso decorativo. Ela faz só um retrocesso bem grande. Entendi. Que não tem necessidade. O que você consegue controlar a quantidade de pontos que você quer, então não tem necessidade de você deixar ele ligado. Esse Ligar daqui, de ó, costuras de reforço. faz o retrocesso normal, aquele reforço de padrão mesmo vai. É como se fosse só um arremate decorativo, assim. Entendi. Que não fica legal, né? Muito Sim. legal usar você o decorativo mesmo, ali, normal, né? E esse daqui também é um botão que não dá muito diferença, ó. Pinos de bloqueio dianteiro, né? Pinos de bloqueio. Traseiro, Pinos de e fica bloqueio. ligado os dois. Esse daqui também ele não dá diferença na sua costura. Visivelmente, você quase não consegue ver a diferença entre esse e esse, que é o normal, né? Só que se você reparar bem ali, ó, tanto no início como no final, ela fica como se fosse um ponto a mais. Ela dá um ponto de reforço. Só que não é um ponto inteiro, ela dá meio ponto. Aí ela Por isso fica... fica mais soltinho. Isso, aí ela fica aquele ponto ali de reforço. Na verdade, o arremate dela já fica muito bem feito, ele não vai se desmanchar. Então não tem necessidade desse ponto de reforço. Se você ligar ele, deixar ele ligado ou desligado, tanto faz, ó. Tanto esteticamente, assim, falando, você não consegue ver diferença, ó. Tá vendo? Entre um e outro. Mas é só aquele pontinho ali a mais que ela dá além do retrocesso. Então, tanto faz se deixar ele ligado ou desligado, não vai interferir na sua costura. Beleza? Beleza. São essas as funções dela. Esse botão é o botão de reset. Apertou aqui, ela reseta e volta à instrução de fábrica. A pessoa fica com medo de usar porque fala, vou desprogramar a máquina. Instrução de fábrica é igual a hora que eu liguei ela na tomada. Ela vai estar daquele jeito, então ela fica o basicão, igual tá aqui. Costura livre, isso, é o tamanho do ponto 3 ou 3,5, né? Depende da máquina. Aí aqui também a quantidade de pontos ali, 3. Então, é porque às vezes a pessoa bagunça demais. Ah, não sei mais o que eu tô fazendo aqui na máquina. Aí você aperta aqui, volta e começa tudo de novo. Isso que é igual o celular, né? Quanto mais a gente mexe, mais a gente aprende. Sim. E pode usar as funções aí, não tem problema. Aí o único botão que a gente pede para não usar é o P, daí que ele entra direto na programação lá, o parâmetro, tá vendo? Aí esse aqui é mais para técnico mesmo. Aí esse aqui pode desprogramar a máquina, até rotação de motor, essas coisas. Nossa. Isso, aí às vezes deixa só para técnico mesmo. E esse daqui, o S você vai usar ali só nas costuras programadas, para você entrar para ver a quantidade de pontos que precisar, né? E o P daí é o único que você não vai usar. O restante só vai aumentar, diminuir alguma coisa ou ligar ou desligar alguma função. Então não tem problema, pode usar, é bom que vai aprendendo daí. Beleza? Beleza. Tranquilo?